começar então, Antropologia da República Clássica 2, o animal político. A gente viu, né? Antropologia da República Clássica 1, o animal comunitário. Mas o ser humano é um específico de animal comunitário, animal político. Pode ser um pouco distante, né? Uma cadeia de filosofia do direito, a gente está vendo isso, mas não se enganem, né? Não há nenhum discurso sobre a praxis humana, moral, política, econômica, jurídica, que não pressupõe uma certa visão do ser humano. O papel da filosofia do direito é explicitar essa antropologia que está por trás. Eu diria, olha, se você aceita o direito, você aceita uma certa concepção do ser humano. Qual é essa concepção do ser humano? No mundo clássico era o animal político. No mundo moderno a gente já viu, é a pessoa. Tá? Mas vamos ver, né? Com o animal político já foi possível o surgimento do direito, o justo político. Quem são os animais políticos para Aristóteles? Aristóteles dividiu os animais em solitários, gregários e políticos. Solitários, sei lá, o tubarão. Né? Animais gregários, os exemplos que ele dá são as pombas, os cisnes e os atuns. Mas os animais políticos, a lista também é curiosa, né? São animais políticos os que realizam uma obra comum, koinon ergon. Tá? O que não ocorre sempre com os animais gregários. Tá? Sei lá, as zebras são animais gregários, as pombas não têm nenhuma obra comum, os atuns também não, né? Pertence a essa categoria, né, de animais políticos, ou seja, animais comunitários que realizam uma obra comum. O ser humano, a abelha, a vespa, a formiga, dá para entender. O grão é um pássaro. Parece que ele faz um ninho bem grande para todo mundo morar junto. Né? Então, essa é a obra comum dele. O ser humano é mais político, porque ele tem o logos. Os vínculos que ele cria com o outro, a obra comum dele, tá? É mais duradoura. Vamos ver, então, né? O ser humano naturalmente político. Mas que o ser humano seja um animal político em um grau mais alto do que uma abelha ou qualquer outro animal gregário é evidente. Por que evidente? Porque a natureza, com efeito, nada fez em vão, nada faz em vão. A physis. E o ser humano de todos os animais é o único que possui a palavra, logos. Logos é palavra e razão. Né? A voz, fone, a palavra telefone, né? A voz à distância, não serve senão para indicar a dor e o prazer. Quem tem um pet sabe, né? Com a voz foneira indica a dor e o prazer. E por isso pertence aos outros animais igualmente. Nós temos voz e os animais também têm voz. A palavra logo, a palavra logos, né, por sua vez, serve para expressar o útil e o danoso, o justo e o injusto, coisa que a mera voz do animal não consegue fazer, traçar esse tipo de distinção. Pois essa é a peculiaridade do ser humano que o distingue dos outros animais. Somente ele tem a percepção do bem e do mal, do justo e do injusto e de outras apreciações dessa natureza. Só ele pode fazer juízos de valor. Ora, é a comunidade, segundo tais percepções, que constitui a família e a cidade. Nós somos mais comunitários que os outros animais, porque nosso vínculo é mais forte. Eu ousaria dizer para vocês que o nosso vínculo é dado pela verdade, uma vez que o discurso, né, o valor do discurso, o valor da palavra para Aristóteles está na sua conexão com o mundo. Verdadeiro é dizer do que é e do que não é. Tá? A neve é branca, a neve não é verde. Tá? Isso é verdadeiro. Tá? Essa comunidade, na verdade prática, naquilo que é necessário para nós convivermos, tá? Aquilo que é o bem para nós, a verdade sobre o bem comum. Eu devo enunciar isso, eu devo dizer à cidade. Quem é o cidadão? É aquele que põe a cidade no logos, no discurso. Tá? Mas esse discurso não pode ser delirante, não pode ser a sua imaginação, não pode ser totalitário. Tem que corresponder à verdade da polis. Comentário. A comunidade política. A política é o koinon, a política é uma unificação, né? Vocês estão vendo ali, né? Do koinon com logos. Tá? Somos animais comunitários, mas dotados de palavra. Essa é a política. Tem uma expressão do Tocqueville aqui, né? Mais válido, já para o mundo grego. O que é a política? É tratar em comum os assuntos comuns. Tratar em comum os assuntos comuns. Koinon, comum, né? Os assuntos comuns. Né? Tratar em comum é discutir. Ok? Então, colocar o comum na palavra. O comum, né, como substantivo, to koinon em grego, né? Na palavra, no logos. Né? Colocar o koinon no logos.
né? Colocar o comum na palavra. Okay? Isso é política. Bem comum político. Então, é interessante, a Hannah Arendt falava, né, como é que se chamava o tirano? Chamava o tirano aneologou, alguém que não tem palavra, alguém sem o logos. Por que não tem palavra? Ah, mas ele fala. Não, mas ele não tem logos no sentido de criar um vínculo político com o outro, de perguntar qual é o melhor modo de nós tratarmos os assuntos comuns. Tá bem? Então, ele é desprovido de palavra, o tirano é desprovido de palavra. Ele não é um animal político. O tirano é um animal antipolítico. Por quê? Porque ele impede, né, a livre circulação da palavra no interior da polis. Bem comum político, né? Lembrando, toda amizade tem um bem, perdão, toda comunidade tem um bem comum, uma amizade e uma justiça. Qual é o bem comum da comunidade política, da polis? O bem comum político. O comum na cidade é constituído discursivamente. O nós não é um dado étnico, econômico, tradicional ou religioso. O nós é um construído no discurso. O nós é esse acordo que é alcançado a duras penas, arduamente, tá? Em que devemos nos persuadir e nos convencer mutuamente. Não é? Cada um deve dar o seu livre consentimento àquilo que será o curso comum de ação. Amizade política. Acordo ou concórdia alcançada após o confronto discursivo das percepções individuais sobre o bem comum. Né? As pessoas têm diferentes. A concórdia, a amizade política, ela não vem antes do confronto discursivo. Né? Ela é mediada pelo conflito. Tá bem? Nos tornamos amigos depois. Entramos em acordo depois. Tá? É assim que Aristóteles coloca. Ok? Né? Há modos não políticos, né, de você tratar amizade. A pessoa da mesma etnia, da mesma igreja, do mesmo partido, etc. Né? Elas partem já de uma semelhança. Aqui não, você parte da diferença. O outro vai se tornar teu amigo após o conflito. Você vai entrar em acordo com ele. Tá bem? Justiça política, né? A justiça na polis são critérios estabelecidos discursivamente sobre o que é devido a cada um. Tá? Não é algo automático, não é algo dado pela tradição. Tá? É algo que deve ser discutido, debatido. Vamos ver agora o exemplo da justiça política na Orestia do Ésquilo, né? E aqui viramos a página. Sabe que, né, que tem uma trilogia da Orestia, né? Em que você termina, né, com justamente as Eumênides. Tá? E a história de Orestes, vocês conhecem, né? Ele matou a própria mãe, Clitemnestra, tá? Que tinha assassinado seu pai, Agamemnon, e por ordem de Apolo de Delfos, o deus de Delfos, Apolo, Febo, ele deveria vingar o pai, matando a mãe. Só que matar a mãe, nesse modelo aqui, tá? Matar a mãe significa suscitar contra si a vingança do sangue, a vingança da justiça do vilarejo, do direito clânico, do direito do clã, que não permite o derramamento de sangue no interior do próprio grupo familiar. Então, acusado de matricídio, Orestes é perseguido pelas eríneas, as fúrias. Né? As eríneas representam o direito clânico do vilarejo, em que a justiça consiste no talhão. Sangue exige sangue. Ele derramou o sangue da mãe, deve ter o seu sangue derramado, que é o modelo da autotutela. Orestes se refugia em Atenas. E a deusa Atena convence as eríneas a aceitarem um julgamento feito por cidadãos, em um tribunal denominado Areópago. É isso que o Ésquilo narra. O Areópago é a expressão do justo político, da justiça de uma comunidade política, na qual o discurso determina o que é devido a cada um. Tem que ter um processo. As eríneas queriam matar o Orestes sem processo nenhum, porque no direito clânico não tem processo. A justiça não é mediada pela palavra. Sangue exige sangue, ponto. Aqui não, ele tinha razões para ter matado a mãe, mas o Apolo mandou, etc. Tá bem? Então aqui você tem uma manifestação de uma evolução, né, de um justo meramente clânico para um justo político, para o justo da polis. Tá? Um justo que está entre animais políticos, né, que usam o logos. Agora, eu quis deixar para você aqui trazer o Hobbes, mostrando como certas vertentes da modernidade
né, tem outra concepção do direito, né, e do ser humano, e da utilização da palavra na política. Então, diz o Hobbes, tá, no Leviatã: é certo que algumas criaturas vivas, como abelhas e as formigas, que vivem socialmente umas com as outras. E aí diz o Hobbes: e por isso são contadas por Aristóteles entre as criaturas políticas, sem outra direção senão seus juízos e apetites particulares, nem linguagem, através da qual posso indicar umas às outras o que consideram adequado para o benefício comum, para o bem comum. Nós somos dotados de linguagem e podemos indicar uns para os outros, né, o que convém ao bem comum. Mas, obviamente, as outras criaturas, os outros animais políticos, como a abelha e a formiga, não podem fazer isso. Assim, talvez haja alguém interessado em saber por que a humanidade não pode fazer o mesmo. Não há conflito, não há guerra civil, não há guerra de todos contra todos entre abelhas e formigas. E responde o Hobbes: ao que eu tenho de responder o seguinte: essas criaturas, embora sejam capazes de um certo uso da voz para dar a conhecer umas às outras seus desejos e outras afecções, apesar disso, carecem daquela arte das palavras, mediante a qual alguns seres humanos são capazes de apresentar aos outros o que é bom sob a aparência do mal, e o que é mal sob a aparência do bem. Ou então, aumentando ou diminuindo a importância visível do bem ou do mal, semeando o descontentamento entre os seres humanos e perturbando a seu bel prazer a paz em que os outros vivem. O uso da palavra, o logos, para Hobbes, é uma desgraça. Para Aristóteles, o logos é que aproximava os seres humanos entre si, é que tornava eles mais políticos que os outros animais. Para Hobbes, torna eles muito menos políticos. Tá? Hobbes já chega dizendo direto qual é o problema. O problema é que, se você adotar da palavra, você vai apresentar o bem na forma de mal e o mal na forma de bem. Você vai enganar os outros. A palavra, a arte das palavras não está a serviço do entendimento. A arte das palavras para Hobbes está a serviço do engano, que é o prelúdio da guerra civil para ele. Então nós seríamos seres muito mais pacíficos e, portanto, políticos, no sentido de Hobbes, com a ausência da palavra. Então, eu só quis contrastar aqui duas visões completamente distintas do vínculo entre o caráter linguístico do ser humano e o seu caráter político. Aqui tem um pequeno comentário do Pierre Manin, né? Ele diz assim: em Aristóteles, a vida política constitui-se pela discussão sobre o bem comum e a justiça. O que é ser um animal político para Aristóteles? É tratar em comum das coisas comuns, o bem comum e a justiça. Tá? Nós nos encontramos e debatemos isso. Isso que forma a nossa comunidade. Em Hobbes, a vida política constitui-se pela supressão da discussão sobre o bem comum e a justiça. É só quando se para de discutir e se começa a obedecer ao soberano que começa a comunidade política. Tá? Saímos do estado de natureza. Tá? Só para contrastar. É claro que para Hobbes toda a questão do direito, né? Toda a questão da política é uma questão de submissão. E toda a questão do direito é uma questão de coerção. Então, Hobbes vai antecipar os positivistas, como chegar até Kelsen, né? Que colocam na essência do direito não a sua racionalidade, mas o uso da força. Tá bem? Atuar diretamente sobre o interesse do ser humano e não sobre a sua racionalidade. Tá? Não é essa a visão do justo político, não é essa a visão do direito que os republicanos têm. Tá? O espaço da República Clássica, a Ágora. Vamos ver como é que começa esse modo de vida republicano, no qual o direito vai ser possível, o justo político vai ser possível. A Ágora, né? Tendo bem presente o vínculo que existe entre o espaço físico e o espaço social, né? Entre o espaço físico e a ordem social. A Ágora. Então aqui eu estou usando, né, o Pierre Vernant, um historiador, né, da Grécia, que diz assim: o advento da polis manifesta-se de início por uma transformação do espaço urbano, isso é, do plano das cidades. Polis não existiram sempre, surge na história. Mas surge na história mostrando um modo diferenciado do ser humano ocupar o espaço. É no mundo grego, sem dúvida, primeiro nas colônias, que aparece um plano novo de cidade, em que todas as construções urbanas são centradas em torno de uma praça que se chama Ágora. Primeiro nas colônias, né? Porque numa cidade fundada é mais fácil de saber o que nós queremos. Não veio da espontaneidade da história, né? É uma ideia de planejamento. Os fenícios são comerciantes que, vários séculos antes dos gregos, sulcam todo o Mediterrâneo. Os babilônios também são comerciantes que possuíam técnicas comerciais e bancárias mais sofisticadas que os gregos. O que o Vernant
Renan está dizendo, olha, cara, não é para fazer trocas, não é para fazer a feira, tá? Que eles têm ágora. Porque senão os fenícios, os babilônios, que também são comerciantes, teriam ágora, e as cidades deles não têm ágora. E nenhum desses povos se encontra uma ágora. Aqui a gente troca a página e vamos para a página 3. Para que exista uma ágora, é preciso um sistema de vida social implicando, continua o Renan, né? Para todos os negócios comuns, um debate público. Né? Ou seja, é um certo modo de vida que se expressa nesse modo de organizar o espaço. Tá? Tratar em comum as coisas comuns. Eis porque vemos aparecer a praça pública somente nas cidades jônicas e gregas, em que eram democracias, em que o povo decidia, tá, sobre os rumos da vida coletiva. A existência da ágora é a marca do advento das instituições políticas da cidade. Marca, né? Que agora a polis é uma democracia, é um governo dos muitos, é uma república. A ágora e o logos palavra, né? A expressão, continua Vernon, que designa o domínio político, takoiná, né, do singular tokoinon, significa o que é comum a todos, os negócios públicos. Aquilo que o Tocqueville falava, né, tratar em comum os negócios comuns, os assuntos comuns. Os assuntos comuns são takoiná. Todas as coisas comuns devem ser objeto, entre os que compõem a coletividade política, a polis, de um debate livre, de uma discussão pública, em plena luz da ágora, sob a forma de discursos argumentados. É quando, né, os gregos assumem plenamente a sua natureza política, na forma de uma cidadania da polis, é que vai surgir o que nós chamamos de direito, como justo político, né? Vejam, né, a igualdade, a razão, a publicidade, o espaço comum, tudo isso é condição e elemento de uma vida living lawfully, né? De uma vida sob o direito. Tá? A vida republicana, igualdade e publicidade. O grupo humano, a vida na República Clássica, né? Então aqui continuamos o comentário do Vernon. O grupo humano tem, pois de si mesmo a seguinte imagem. Ao lado das casas privadas particulares, há um centro onde os negócios públicos são debatidos. E esse centro representa tudo que é comum, a coletividade como tal. Né? Você tem você separa espacialmente o privado do público. O que é o privado? As casas particulares. O que é comum? A praça, a ágora. Nesse centro, que é o centro da cidade, cada um é igual ao outro, ninguém está submetido a ninguém. Quando o cidadão adentra a praça pública, todo vínculo, né, de subordinação que pode existir no âmbito privado deixa de existir no âmbito público. Nesse debate livre que se institui no centro da ágora, todos os cidadãos se definem como isói, iguais ou homoioi, semelhantes. O termo deles vai ser isegoria, igualdade, né, de acesso à ágora. Lembram, né, que nós usamos isegoria para outra coisa, tá? Mas todos têm igual acesso à ágora, todos podem falar, né? Todos têm o que a gente chamaria hoje de liberdade de expressão. Vemos surgir uma sociedade em que a relação dos seres humanos entre si é pensada sob uma forma de uma relação de identidade, simetria, reversibilidade. Todos nós somos cidadãos. Né? Simetria, o que é válido para ti como cidadão, é válido também para mim como cidadão. Reversibilidade, cada um pode se colocar no lugar do outro. Em vez da sociedade humana formar um todo, um mundo com degraus em que o rei está em cima e abaixo dele toda uma hierarquia de estatutos sociais definidos em termos de dominação e submissão, que era o modelo do Oriente, o universo da cidade, da polis, aparece constituído por relações igualitárias e reversíveis, em que todos os cidadãos se definem como idênticos no plano político com relação uns aos outros. Não há um senhorio, não há dominação, não há desigualdade, ao contrário de todas as outras sociedades, também complexas, né? Só a sociedade grega conseguiu, nesse modelo, pelo menos na história do Ocidente, ela vincular complexidade à igualdade. Okay? Que é um modo de vida republicano, onde o direito, como nós conhecemos, vai se tornar possível. A publicidade. Essa importância que adquire, então, a palavra, tornada a partir daí um instrumento por excelência da vida política, corresponde também a uma mudança no significado social da escrita. Mudou o significado da palavra oral. Tá? Todos podem falar. Mas também vai mudar o significado da palavra escrita. Nos reinos do Oriente Próximo, a escrita era a especialidade e o privilégio dos escribas. Quem é que escreve? Só os funcionários do Estado.
Permitia à administração real controlar a vida econômica e social do Estado, contabilizando-a. Visava constituir os arquivos sempre guardados mais ou menos em segredo no interior dos palácios. A palavra, a escrita, é um instrumento de dominação política. Né? O aparato estatal utiliza para controlar a sociedade. Essa forma de escrita existiu, claro, no mundo micênico, né? No mundo pré-helênico, entre 1450 e 1200 AC. Tá? E viramos a página aqui. Mas aparece na ruína da civilização micênica. E onde nós nos situamos, isto é, no momento do nascimento da polis, ela é substituída por uma escrita que tem uma função exatamente inversa. Em vez de ser o privilégio de uma casta, o segredo de uma classe de escribas trabalhando para o palácio do rei, a escrita se torna coisa comum, res pública, né? Lembra? A todos os cidadãos, um instrumento de publicidade. Ela permite depositar no domínio público tudo que, ultrapassando a esfera privada, interessa à comunidade. As leis devem ser escritas, por isso se tornam verdadeiramente coisas de todos. A primeira reforma política em Atenas de Drácon foi escrever as agrafanomoi, né? As leis não escritas, as leis costumeiras, agora deviam ser redigidas por escrito. Só assim elas se tornam públicas. A palavra não é mais um instrumento de controle. A palavra é um instrumento de publicidade, de tornar comum as coisas, pela discussão em comum. Não esqueçam, né? O direito é algo que se diz. Iudex, aquele que diz o direito. De que? Né? De que é mostrar pela palavra aquilo que deve ser. O direito é algo que se diz na tradição ocidental. Só sociedades que valorizam a palavra, que colocam a palavra no centro da vida social e os seres humanos como igualmente, né, tendo direito à fala, é que pode criar esse fenômeno social que nós denominamos de direito, tá bem? Ágora, igualdade e publicidade. O que caracteriza o espaço da cidade é que se organiza ao redor de um centro. Como diz uma inscrição jurídica de Tenos, no centro está a coletividade, fora está o particular. Então, as expressões meson, centro, lembrando a ágora fica no centro da cidade, né? E koinon, o comum, são sinônimas. O meson, o meio, define, pois, a oposição do que é privado e particular, o domínio do comum, do público. Então, diz o Vernon, simetricamente organizado, em redor de um centro, o espaço político, em vez de formar como nas monarquias orientais, uma pirâmide dominada pelo rei e de alto a baixo, com uma hierarquia de poderes, de prerrogativas e funções, delineia-se segundo um esquema geometrizado de relações reversíveis, cuja ordem repousa no equilíbrio e na reciprocidade entre iguais. Vejam, do ponto de vista gráfico, né? A estrutura de poder era pensada no mundo oriental como uma pirâmide. O rei está acima, há uma série de estamentos abaixo dele. Okay? Eu diria, para usar uma expressão talvez contemporânea demais aqui, né? O poder se delinea na forma de uma rede, né? Relações reversíveis, tá? Se quer uma imagem física, né? Em vez de uma pirâmide, uma rede, né? Onde há equilíbrio e reciprocidade entre iguais, né? Que se encontram no meson, no meio. Então, aqui ele traz um exemplo, né, de Meandrio em Samos, né? Ao ter conhecimento da morte de Polícrates, Meandrio, agora tirano de Samos, convoca todo o povo e faz o seguinte discurso. Sabeis, filhos de Samos, né, cidadãos de Samos, que Polícrates me confiou o cetro e o poder. Mas Polícrates não tinha minha aprovação quando dominava como chefe os seres humanos que eram seus semelhantes, homoioi. Deponho, pois, o poder no centro, meson, e proclamo a igualdade entre todos. Eu proclamo a isonomia. Deponho o poder no centro. Ele coloca o cetro no centro da ágora. Okay? É interessante que quando um cidadão quer falar numa democracia, ele entrega o cetro. Quando ele pega o cetro, ele se torna uma pessoa sagrada. Então, um símbolo do que era um poder real, um poder que diferenciava as pessoas e as tornava desiguais, estabelecia uma relação de dominação, agora se torna um símbolo de igualdade. Todos nós somos sagrados. Quando você pegava o cetro, ninguém poderia tocar em você. Tá? Era para garantir um espaço, né, de fala, para garantir o teu direito a uma voz igual, a uma palavra igual aos demais. Comentário.
né? Comentário do Renan é essa cena, né? Em que o Meandrio depositou o poder no centro, colocou o cetro no centro, né? Depor o poder no centro é tirar o privilégio de supremacia de todo indivíduo particular, para que ninguém domine ninguém. Fixado no centro, o poder escapa à apropriação para tornar-se comum a todos os membros da coletividade, né? Cada um governa e obedece a si e aos outros ao mesmo tempo. Quem eu estou obedecendo quando eu devo ir para a guerra? Estou obedecendo a mim mesmo. Por quê? Porque eu votei a guerra. Tá? Ninguém pode... É uma frase do Rousseau, né, quando fala de vontade geral, né? Ninguém pode obedecer aos outros sem obedecer a si. Para os cidadãos de uma cidade, é uma única e mesma coisa depor o poder no centro e afirmarem-se livres de qualquer dominação. Quem tem o poder agora? Nós. Então, o poder não é mais um instrumento de dominação. É a capacidade de agir em conjunto, como diz a Hannah Arendt. É algo que nós fazemos e pelo qual nós respondemos. Esse é o horizonte político que permite, esse é o modo de vida que permite algo como o direito. Todos são iguais perante o direito. Não há essa vida republicana, tá? Não há o direito tal como nós o pensamos. O próprio direito vai ser um instrumento de dominação. Não vai ser a ordem entre livres e iguais, tal como era pensado na República Clássica e, em certo sentido, na República Moderna. Vamos mudar a página e chegamos ao final da nossa aula, com uma historinha que o Heródoto conta, né? Para vocês entenderem um pouco esse vínculo entre o cidadão e a lei na República Clássica, né? O historiador Heródoto, no século V a.C., né, no seu famoso sua obra História, narra o seguinte diálogo entre Xerxes, o rei da Pérsia, e seu aliado grego Demarato, acerca dos prováveis resultados dos embates contra os gregos. Então, é uma cena, né, que o Xerxes, né, quem assistiu dos 300 de Esparta, né, fala com seu aliado grego Demarato, tá? Que é um espartano traidor. E ele diz assim, o Xerxes, né? Mostra-me de que maneira 1.000 homens, ou talvez 10.000, ou mesmo 50.000, todos igualmente livres e fora do controle de qualquer senhor Quírios, poderiam resistir a um exército tão poderoso como o meu. Quem lembra da cena dos 300, tá, né? Tá? Deve lembrar que o Xerxes, interpretado pelo Rodrigo Santoro, tem 3 metros de altura, né? Ele é um Quírios, ele é um senhor. Tá? Quem é que poderia resistir, tá, diante de um exército controlado por tal senhor, né? Quem, sendo livre e igual aos demais, iria resistir? Quem, né, qual dos gregos, se não deve obedecer a ninguém, vai enfrentar um exército desse? Diante de um chefe, de um senhor Quírios tão poderoso. Se os gregos agissem como entre nós, sob as ordens de um senhor Quírios, o temor ao castigo inspirar-lhes-ia uma coragem fora do comum. E, impelidos por chicotadas, marchariam, embora fossem em pequenos números, contra tropas muito mais numerosas. Mas os gregos, livres como são, não farão tal coisa. Como é que o meu exército, né? O exército persa marcha? Marcha, tá, sob chicotadas. Ele marcha por temor de um senhor. É por isso que ele é eficaz, é por isso que ele é unificado, é por isso que ele age, tá, em concerto, ok? Mas os gregos são livres, cara. Quando eles se depararem com um exército, tá, tão disciplinado como o meu, eles vão sair correndo. E aí o Demarato diz o seguinte para ele, olha, meu senhor Xerxes, os gregos são livres, mas não da maneira que vós imaginais. A lei nomos é para eles o senhor Quírios. Quem que é o senhor dos persas? Xerxes. Quem que é o senhor dos gregos? O nomos. Tá? E não a temem menos do que vós, os vossos súditos. Os gregos obedecem aos preceitos da lei que proíbem fugir diante do inimigo, qualquer que seja o seu número, e obrigam-os a manterem-se firmes no seu posto, a vencer ou morrer. Lembram, né, o que está escrito o monumento aos 300 de Esparta, né? Vai, viajante, passa por aqui e vai dizer a Esparta, né, que os seus filhos morreram defendendo as suas leis, né? Morreram sob imposição das suas leis. As leis mandam que não fuja na batalha, né? Quem é o senhor de um cidadão? Não podemos viver sem um senhor, o Quírios.
Mas como somos todos iguais, não é uma pessoa que será o nosso Kyrios, o Senhor, mas somente a lei. E óbvio que o direito não pode existir sem essa ideia de que ele é igual para todos, que ele deve se impor a todos, que ele é uma ordem comum. Mas isso só pode existir no interior de uma república. Considerações finais, então. O direito na república clássica. A justiça própria à cidade é a justiça política, que vai ser a nossa próxima aula. A justiça política estabelece a igualdade entre os que são e se querem diferentes. Lembra, né? E pluribus unum. Vamos manter as nossas diferenças, mas somos iguais perante a lei e iguais como cidadãos. A justiça política tem natureza pública, diz respeito a todos. Res publica, res populi, né? Diz respeito a todo o povo, né? O direito é a justiça pública. Claro que, né, a grande diferença da República Clássica entre nós que o todos deles não eram todos. A gente sabe todo tipo de discriminação e restrição que eles tinham em relação ao todos. Só eram os iguais os cidadãos. É por isso que a nossa República, a República moderna, tá? Ela é defensável moralmente num nível que, obviamente, a República grega, ou clássica, né, greco-romana, não era. Né? Para nós, todos os seres humanos são pessoas e todos estão submetidos ao direito. Mas isso a gente vai chegar com o Tratado da República Moderna. Próxima aula, nós temos a justiça política. Tá? Então, um abraço.